Caso Ana Karine. A notícia que não para mais. E o mistério: quem matou Ana Karine? Foi enterrado hoje o corpo da menina de 6 anos de idade. Ela foi encontrada morta num carro abandonado perto da casa onde morava com a avó. A avó, inclusive, que esteve com ela antes do sumiço, já foi ouvida pela polícia. Está sendo amparada ali. Os familiares sendo amparados. Parentes e vizinhos acabaram até acusando a idosa de envolvimento no crime, já que foi ela quem sugeriu de procurarem a Ana no carro, após ela ter dito que teve um pressentimento. Além dela, a polícia também ouviu o primo da criança. Esse parente foi apontado como suspeito por pessoas próximas. A polícia tem outras informações e outras pessoas que foram ouvidas. Pelo menos 6 já foram ouvidas na delegacia. Outro detalhe: todas elas cederam DNA para a polícia. O caso aconteceu no município de Caucaia, região metropolitana de Fortaleza. Quem está lá? Porque nós vamos ao vivo, vamos trazer informações. A Emanuela Braga tem as informações e vai trazer os detalhes para a gente agora. Muitas pessoas foram à casa da família, que foi lá que foi velado o corpo desde as 8 horas da noite de ontem, que esse velório já acontecia. E, obviamente, todo mundo em meio a um choque, uma consternação muito grande. A gente vai conversar com o tio da Ana Karine, a gente não vai identificá-lo, mas a situação realmente é uma situação difícil. Vocês, desde ontem, estão em meio a várias situações, inclusive de suspeições de alguns familiares, mas o senhor estava me falando mais cedo que acredita que isso tudo pode ter sido forjado para tirar o foco da investigação. A lógica é essa, né? A lógica foi essa. A gente começa pelos áudios que eu vi em Fortaleza. O primeiro áudio eu fiquei atônito, não acreditei. O segundo áudio já me tirou o chão das pernas, dos pés, né? Porque o segundo áudio foi uma montagem muito bem feita, um corte, né? Que as pessoas, quem é perito nisso sabe fazer, né? E quando eu vi no áudio era a voz do meu menino e uma pessoa como se simulando a entrevista. Aí lá dizia assim, como foi que você matou? Aí o menino dizia, né? A minha mãe, que é a Toninha, foi pegar remédio para a dona Toninha, que é a senhora idosa. Eu fiquei sozinho com ela, estrupei primeiramente e depois afoguei ela numa caixa d'água. Só que isso daí foi descartado, né? Daí eu passei a acreditar e não acreditar. Fiquei, mas não entra na minha cabeça. Aí quando eu cheguei, que vi muita polícia, reportagem, que eu fui falar com os investigadores, aí eles disseram o seguinte, que a dona Toninha e o Luiz Fernando estavam fora de suspeita. Como os investigadores falaram isso, eles já têm mais ou menos uma base do que aconteceu. E a gente espera que dentro de poucos dias, esse caso, essa monstruosidade, ela seja inusitada. Que esse monstro que fez isso daí, ele seja preso, jogado numa jaula, né? Jogado numa jaula e não saia mais. Porque uma pessoa dessa não é uma pessoa, isso é um bicho. Não é para viver entre pessoas de bem, não. Não é para viver entre cidadão, não. Uma pessoa dessa é para ser recolhida no canto, no chamado presídio, e nunca mais sair. E morrer lá de velhice. E estava conversando também com outros familiares, vocês acreditam que seja uma pessoa muito próxima? A gente acredita que seja uma pessoa muito próxima, porque isso aconteceu, né? A menina, ela foi pegar remédio para a mãe dela, que é idosa, né? E quando ela correu atrás, a dona Toninha disse, não, minha filha, o celular tá lá. Aí a menina voltou. Nessa volta, a menina não chega mais em casa. Aí, como deu assim umas 2h30 para 3 horas, sentiram falta da menina. Então, um percurso muito pequeno, né? Aí, o que é que a gente raciocina? Na volta para casa, alguém parou a menina, conhecido, né? Ou a menina entrou na casa de alguém. A Karina, ela era uma menina muito carismática, né? Muito querida também. Muito carismática, muito sabida, se dava com todo mundo, né? E uma inocente, né? Com certeza foi nesse trajeto de volta, ela foi parada por alguém, a lógica é essa, ou entrou na casa de alguém. Agora, eu não estou apontando aqui ninguém, a família não está apontando ninguém, porque se eu soubesse quem foi esse daqui, né? Eu queria saber isso, mas a pessoa que fez isso é próxima à família. Eu tiro isso pelo áudio envolvendo a caixa d'água que na época estava desmontada e ela usava como piscina.
Tá com um mês que eu cheguei lá. São detalhes que foram veiculados nessas notícias falsas que só quem conhece o dia a dia da família pode saber. Quando falaram nessa caixa d'água, né? Eu digo, foi gente que conhece a casa, que já entrou aqui, que já sabe, que botou a caixa d'água, né? Que o Luciano tinha estrupado e tinha matado a menina dele com a caixa d'água. Aí já caiu a ficha, a pessoa sem querer se entregou, né? A gente não sabe quem foi. Aí a pessoa, para incriminar o meu menino e a dona Toinha, fez esses áudios, né? Mas a gente já está bem, assim, já... Vocês estão confiantes que a resposta vai vir? Logo? Que esse monstro vai ser preso, né? E recolhido ao xadrez, que é o local de animal dessa espécie, é um xadrez. Ficar preso para nunca mais se soltar. Agora, assim, repetindo novamente, a gente não está culpando ninguém, né? Só quer que seja... Agora, dentro da lógica, não foi só uma pessoa. O senhor acredita em mais gente? Eu acredito em 2 pessoas, porque quando ela assumiu, segundo a história que a gente soube, teve pessoas da vizinhança, né, nossos vizinhos, o pessoal ajudou muito, que foi lá no carro ver. E não tinha nada. E não tinha nada, isso umas 4, 5 horas da tarde, né? Aí foi o tempo que a dona Antônia foi para a delegacia, aquele depoimento com ele, com o Luiz Fernando, com a Eduarda, que é a neta que estava em casa, né? E ela veio chegar na delegacia entre 1h30 para 2 horas. Aí chegou, não dormiu, como é que dorme, né? Aí, umas horas ela abriu a porta, olhou para a rua, aí teve a ideia de ir nesse carro, olhar no carro, aí chamou a neta. Aí quando ela foi olhar lá, encontrou o corpo da menina, morta, né? O cabelinho ainda estava molhado? Tava, segundo o certo tava. A menina estava coberta com lençol, aí veja bem, quem matou, eu penso assim, a lógica. Quem matou, matou cedo, né? Escondeu o corpo, esperou cair a noite, né? E quando deu assim umas 3h30 para 4 horas, não tem ninguém na rua. Vamos botar naquele canto ali, naquele carro. E para fazer isso, foi 2 pessoas. Uma com certeza ficou olhando o movimento, não tem ninguém, vai. E quando chegou lá, tinha que abrir uma certa porta do carro. Você não tem uma pessoa morta, ela pesa mais do que quando ela está viva. Todo mundo sabe disso. Então não tinha como um cara segurar uma menina morta com o braço, como se fosse um boneco, e aqui abrir e jogar, não. Segurou aqui, uma pessoa abriu e joga, pronto. A lógica é essa. Agora a gente fica confiante que a polícia ela já sabe mais ou menos a base, né, do que aconteceu e já sabe até que seja o assassino, né, o monstro, né. A gente espera que dentro de 5 dias, que é mais ou menos 8 dias que sai a perícia, né, esse camarada ele seja recolhido. Olha, gente, sociedade. a gente agradece aqui a atenção, né, do familiar e é aquela coisa, a polícia desde ontem está sendo muito cautelosa, né, em tudo, mas a polícia está trabalhando contra o tempo para chegar até os responsáveis ou responsável pela morte da menina Ana Karina. Obrigado, Emanuela Braga, pelas informações, ela ao vivo. Olha, segundo a investigação e a perícia que foi feita, a menina Ana Karina foi abusada sexualmente. Essa informação vai ser confirmada oficialmente com os laudos. Ali, a nossa repórter Emanuela Braga acompanhou o velório e também o enterro que nós vamos ver agora. Olha, o sepultamento da menina Ana Karina está acontecendo aqui nesse cemitério que fica na região metropolitana. A gente tem os familiares já levando ali o caixão e a nossa equipe desde muito cedo, né, acompanhou o velório e agora está acompanhando o sepultamento da pequena menina que passou por essa situação de extrema violência, né? O corpo dela, como a gente vem falando desde ontem, foi encontrado dentro de um carro. Existem sinais de violência sexual e a polícia está investigando isso tudo. O velório aconteceu em meio à comoção das pessoas da vizinhança, dos amigos, dos professores, dos familiares principalmente. Caso que desde ontem tem movimentado, né, a polícia aqui do estado do Ceará na tentativa aí de saber exatamente como foi que esse crime aconteceu. Começou a princípio com o desaparecimento e infelizmente a garota acabou sendo encontrada morta. Aqui a gente tem a presença apenas de familiares, né, dessa criança que já estão indo para o local onde ela será sepultada. Né? Um momento de grande
comoção para essas pessoas que, inclusive, conversando com a nossa equipe de reportagem hoje, né, pediram aí o quanto antes a prisão dessa pessoa ou dessas pessoas. Algumas pessoas da família acreditam que mais de uma pessoa tenha cometido o crime, já outras pessoas acreditam que quem cometeu o crime seria de muita proximidade da menina, já que ela não iria por qualquer chamado, por qualquer pessoa, ou seja, foi alguém muito próximo. A polícia está investigando tudo. Também ainda tem a informação que a tia-avó que criava a menina no caso, ela tinha alguns desentendimentos, né, com familiar, com vizinhos e um último desentendimento foi um desentendimento bem complicado e tudo isso está sendo investigado. Todas as versões que estão sendo apresentadas estão sendo investigadas. As câmeras de segurança do local também estão sendo averiguadas. O fato acaba se lamentando, né? Muito tudo isso que aconteceu. As equipes da Polícia Civil têm acompanhado de perto toda essa situação e esperam aí dar uma resposta o quanto antes. A Polícia Civil aqui do estado do Ceará ainda não se pronunciou oficialmente sobre como estão as investigações. Apenas chegou a relatar que ouviu, no caso, ontem 6 pessoas, mas uma será ouvida agora à tarde, já que foi levada também por agentes de segurança. Fora isso, a polícia não falou muita coisa. Até agora, tudo é um mistério, existem muitas suspeições, existem várias fake news, né, rodando aqui a cidade. Então, a polícia realmente tem um papel determinante em toda essa história para que a sociedade saiba realmente quem foi a pessoa que assassinou, matou, né, estuprou essa criança de apenas 6 anos.